No vídeo de hoje eu vou te mostrar como vencer a primeira fase de preparação para o concurso de auditor fiscal do trabalho, ainda que você esteja começando a estudar do absoluto zero. A autorização para esse concurso deve ser publicada em breve. A expectativa segue em alta por conta das movimentações recentes no âmbito do Ministério do Trabalho e o secretário executivo do MTS já confirmou que o concurso está sendo encaminhado para que a autorização ocorra o quanto antes. E você, como é que fica diante daquelas 16 disciplinas que temos como referência do último edital de 2013? Por isso, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como iniciar a preparação para esse concurso estudando as disciplinas da primeira fase. Olá, meus aprovados! Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Se o seu objetivo é ser aprovado em concurso, então já se inscreve no canal, porque eu vou trazer tudo o que você precisa para fazer a melhor preparação. Se você assistiu ao último vídeo que eu publiquei aqui no canal falando sobre a preparação para o concurso de auditor fiscal do trabalho, você deve ter me ouvido falar a respeito da importância do dividir para conquistar, ou seja, dividir as disciplinas do conteúdo programático em fases de estudos para que você consiga avançar com qualidade no estudo de cada uma das matérias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como montar o ciclo de estudos para as disciplinas da fase 1 e como estudar cada uma delas, levando em consideração as suas particularidades e a forma usual de cobrança pelas bancas. Primeiro vamos lembrar que definimos como disciplinas da fase 1 as disciplinas de língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, administração geral, administração pública e fluência em dados ou análise de dados, como queiram chamar, ou seja, 6 disciplinas. Na montagem dos ciclos de estudos da fase 1, você pode dividir o seu ciclo de estudos em dia 1 e dia 2, dia 1 com 3 disciplinas e o dia 2 com as outras 3 disciplinas. Mas, Lívia, e se eu tenho uma carga horária diária de estudo reduzida? Bom, se você tem no máximo 3 horas de estudos por dia, o ideal seria que você trabalhasse inicialmente com 4 dessas 6 matérias e concluindo o estudo dessas 4, você então passaria para as outras 2 restantes, tudo bem? Dessa forma, temos montado aí o seu primeiro ciclo de estudos. Agora vamos falar sobre cada uma das matérias especificamente, como você deve estudar cada uma delas, o que você deve considerar no estudo de cada uma delas, tendo em vista realmente a sua especificidade e a forma como as bancas gostam de cobrar o conteúdo de cada uma dessas matérias. Vamos lá? Primeira disciplina, língua portuguesa. Ainda que você seja um bom escritor e um bom falante da língua portuguesa, você vai precisar fazer o estudo dessa disciplina com foco específico em concurso público, ou seja, você vai precisar saber quais são os assuntos recorrentes em questões de prova e vai precisar treinar, resolver muitas questões para que você aprenda efetivamente a respondê-las corretamente. Não se engane, essa disciplina pode ser traiçoeira em questões de prova. Nesse ponto é importante que façamos 2 considerações com relação à língua portuguesa da FGV, caso ela venha a ser a banca realizadora desse concurso, do novo concurso de auditor fiscal do trabalho. Primeira consideração, saiba quais são os assuntos mais recorrentes utilizados pela banca em suas questões de prova e eu já vou te adiantar alguns aqui. Interpretação de texto, intertextualidade, sentido lógico versus sentido ilógico, ou seja, sentido denotativo versus sentido conotativo, tipos e gêneros textuais, figuras de linguagem, tipos de discurso, como discurso direto, indireto livre. Então, esses são alguns dos temas, alguns dos assuntos que a banca repetidamente cobra em suas questões de prova. Segunda e importante consideração, busque dominar os assuntos dessa disciplina, mas não espere extrair dela pontos significativos entre as demais disciplinas dos conhecimentos básicos. Essa disciplina pode ser uma incógnita na sua prova. Você pode ir muito bem, como você pode ir muito mal. Por isso, estude as demais disciplinas dos conhecimentos básicos com o objetivo de extrair o máximo de pontos. Vai por mim, vai ser muito mais fácil você gabaritar as questões de direito constitucional, de direito administrativo, do que as questões de língua portuguesa. Próxima disciplina, direito administrativo. E para o estudo dessa disciplina, o importante é você conhecer os julgados, as jurisprudências recentes do STF e do STJ. Por isso, ainda que você estude os tópicos, os conceitos básicos da disciplina de direito administrativo, o mais importante vai ser você conhecer as jurisprudências recentes relativas àqueles assuntos, porque as bancas costumam cobrar a literalidade desses julgados, ou seja, nas questões de prova, as alternativas das questões geralmente é uma cópia literal de parte
desses julgados. Quantas legislações você vai precisar ler todas? Já ouviu falar sobre estudar a lei seca, ler a lei seca? Pois é exatamente o que você, aluno avançado, vai fazer. Obviamente que o interesse é otimizar o seu tempo de estudos, é saber exatamente quais são os pontos mais importantes de cada uma das leis, quais são os artigos que são foco de cobrança das questões de prova. Para isso, você tem aqui a série Legislações Federais e Questões, que faz justamente esse trabalho de te mostrar quais são os artigos foco de cobrança em cada uma das legislações federais. Para conhecer, para saber um pouco mais, manda mensagem aqui no WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo, para saber como adquirir, inclusive, essas legislações federais em questões. Como o último edital é de 2013, de lá para cá tivemos alterações significativas no arcabouço legal da administração pública, eu já te indicaria introduzir, incluir no seu ciclo de estudos algumas legislações novas ou que passaram por grandes alterações em seu texto. Eu vou te citar algumas. Lei de abuso de autoridade, LGPD, Lei de improbidade administrativa, que passou por uma alteração gigantesca, uma reforma gigantesca em seu texto no final do ano de 2021. A nova Lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, que é de abril de 2021, mas mantém o estudo da 8666, a antiga Lei de Licitações e Contratos, que por conta da medida provisória 1167, publicada agora dia 31 de março, ela teve a sua vigência postergada até o final desse ano de 2023. Agora vamos falar sobre direito constitucional. E para estudar direito constitucional, você vai precisar de um livrinho de cabeceira. Você sabe qual? Exatamente, a Constituição Brasileira de 1988. Pois não se engane, mesmo nos concursos de mais alto nível, as bancas ainda cobram trechos literais do texto constitucional. E mais ainda, sabe o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias que ficam ali no finalzinho do texto da Constituição e que ninguém dá bola? Pois então, se você quer se tornar um aluno avançado, se você quer ser aprovado como auditor fiscal do trabalho, você vai começar a prestar atenção naqueles artigos recém-alterados do ADCT. E para arrematar o estudo do direito constitucional, além de estar afiadíssimo no texto constitucional, você também vai precisar conhecer os julgados, as jurisprudências do STF e do STJ com relação aos assuntos atinentes aí da matéria do direito constitucional. E já estamos quase caminhando para o fim das disciplinas da fase 1. Vamos agora falar sobre administração geral e administração pública. E para o estudo dessas duas disciplinas são bastante similares, além do estudo teórico dessas matérias, você vai precisar resolver muitas questões. Mas não resolver aleatoriamente as questões. Você vai resolver as questões tentando pescar, fisgar dos enunciados das questões as fontes de cobrança das bancas. Por quê, Lívia? Porque as bancas costumam mencionar no enunciado da questão autores e manuais de onde elas retiraram aquela questão. Ou seja, o próprio enunciado já te informa de onde que a banca está tirando aquelas questões. E você, como aluno avançado, aluno inteligente, esperto, o que você vai fazer? Você vai utilizar essas leituras como leitura obrigatória no estudo dessas matérias, porque é ali que está a fonte, é ali que está o ouro de onde a banca está tirando a sua questãozinha de prova. Por fim, chegamos na talvez mais temida disciplina do conteúdo programático dos editais recentes, análise de dados. Análise de dados, fluência em dados, como queira chamar, o conteúdo é basicamente o mesmo. Mas não se desespere, meu aprovado, porque você vai fazer um bom estudo dessa matéria. Lembrando que essa matéria, além de estar prevista no ciclo 1, na fase 1 do seu estudo, da sua preparação, ela vai continuar com você até o final, até o momento de prova. Por quê? É uma disciplina que você precisa realmente ganhar uma bagagem. Uma disciplina que você precisa fazer um trabalho investigativo, um trabalho quase que autodidata. E aí é que está o ponto central da preparação para essa disciplina. Você não vai estar preso a uma fonte de conteúdo. Você vai realmente buscar informações mais amplas possíveis para que você consiga construir uma bagagem sólida de entendimento de cada um dos assuntos. Ou seja, você vai precisar, talvez, ler artigos, buscar informação em alguns livros, fazer o estudo reverso, ou seja, você vai precisar fazer as questões, ainda que inicialmente você quebre a cabeça,
com as questões, mas você precisa ter esse contato imediato e constante com as questões de prova de concurso, seja a FGV, seja a Banca CESP, tá? Seja Sesgran Rio, FCC, eu te diria realmente para estudar por FGV e CESP. Tá? Então, buscar realmente as questões de prova recente dessas duas bancas. Teremos agora o concurso do ISS Fortaleza, que vai ter esse conteúdo, que tem esse conteúdo em seu edital, que vai realizar o CESP. Então, é um bom parâmetro também para você não ficar só com questões da FGV. Aproveite essas questões que você vai ter agora do ISS Fortaleza, tá? E já treina por elas também. Ou seja, você vai precisar fazer o estudo reverso para identificar qual é o tipo de questão, como que a banca está cobrando essa disciplina nas provas. E a partir daí você vai buscar se inteirar daqueles assuntos, se inteirar daquele conteúdo a partir de diversas fontes de informação. Livros, artigos, aulas de professores, tudo bem, pessoal? Então, essa disciplina dedique o máximo de atenção para que você tenha um bom domínio, para que você consiga efetivamente acertar, solucionar corretamente as questões de prova. Muito bem, meus aprovados, assim encerramos a orientação para o estudo das disciplinas da fase 1 do concurso de auditor fiscal do trabalho, mas se você deseja fazer uma mentoria, uma consultoria individualizada comigo para esse concurso, para que você já inicie a sua preparação em altíssimo rendimento, com metas diárias de estudo bem definidas, com planejamento de estudos pensado para você, para a sua realidade, para a sua bagagem, para a sua disponibilidade diária de estudos, acesso a links de cadernos de questões de todos os tópicos, as disciplinas trabalhadas, assim como discussão e propostas de discursivas e peças técnicas para você já sair na frente na preparação para as discursivas para esse concurso, manda uma mensagem para esse link de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Já aproveita para se inscrever no canal e acompanhar todos os conteúdos que virão. Confio em você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.